Senhor Deus, nosso Pai, grande é o Teu nome, Senhor. Nós queremos agradecer pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Teu Filho amado. Nós queremos pedir agora, Senhor, que o poder do Senhor Jesus, a Sua presença transformadora, salvadora, curadora, esteja atuando aqui neste lugar. Senhor, nós queremos exaltar o Senhor nesta noite e te agradecer por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda há de fazer. Nós choramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ler aqui dos manuscritos do apóstolo Paulo. O texto bíblico diz assim, Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O tema do congresso que está na camisa de vocês é Em Jesus eu sou mais que vencedor. Ontem nós conversamos um pouco, irmãos, sobre a questão do ser mais que vencedor. Eu confesso que eu fui dormir sem dormir. Eu não sei se os irmãos já experimentaram isso. Eu fui dormir, às vezes quando eu sinto que eu pesei no tom, eu fico pesaroso, eu não consigo dormir direito. E minha esposa não me deu feedback antes de dormir para me dizer assim, não amor, foi bom. Sabe quando a esposa do pastor faz assim? E aí, mas de manhã, ela me acordou, me encheu de beijos e disse, meu amor, foi uma bênção. Eu fui edificado. E quando minha esposa é edificada, eu fico feliz. Porque tem um pastor que foi pregar lá na Convenção Batista Brasileira, que ele disse assim, é fácil a gente pregar quando a nossa família está distante. Difícil é pregar com a minha esposa que me conhece de casa ali, né? É diferente, porque não tem máscara, aqui ela me conhece de perto. Então, meus irmãos, isso é só para dizer que ontem nós falamos sobre mais que vencedor. Nós falamos que nós temos sido infectados pelos conceitos de sucesso desse mundo. A gente acha que vencedor é uma coisa que às vezes está distante do que a Bíblia diz sobre ser vencedor. A gente falou que sucesso para Deus é uma vida completamente rendida aos propósitos de Deus, à vida de Jesus. E que para experimentarmos o ser mais que vencedores em Cristo, nós precisamos abrir mão de coisas. Os irmãos estão lembrados? Não sei se os irmãos estão lembrados. É porque eu sou professor, irmãos, então eu fico preocupado que a gente não fique passando a Bíblia de página em página e que a gente não faça alguma coisa que de verdade implique em transformação. O objetivo de Deus com a pregação não é que a gente ouça um bocado de coisa a respeito de Deus. É que essas coisas que a gente ouve a respeito de Deus inflijam transformação em nossos corações. Amém, irmãos? Você veio aqui, não é porque você quer ficar ouvindo a Bíblia. Você de verdade quer, você tem experimentado isso, que a Bíblia entra e ela muda a gente. Ontem eu deixei uma tarefa para os irmãos. Os irmãos estão lembrados? A tarefa era você lembrar do seu pior inimigo e de você comprar um presente em torno de R$50. Estão lembrados desse acordo, irmãos? E você ia dar esse presente e escrever uma carta de amor para ele. Se você não quisesse colocar o seu nome, você ia escrever o nome de Jesus assinando. Porque ser mais que vencedor é estar livre para amar até o nosso pior inimigo. Amém, irmãos? Porque Cristo nos amou, nós não éramos dignos. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E quando nós encerramos, eu pedi aos irmãos que estivessem refletindo sobre alguma coisa que lhe impede de viver a vida de mais que vencedor, que você já vive de forma posicional em Cristo Jesus, mas que talvez tenha alguma coisa na sua vida que precisa ser acertada. Os irmãos pensaram sobre isso, irmãos? Eu confesso que eu fui dormir, um dos motivos que eu fui dormir assim, sem dormir, é porque eu estava refletindo sobre isso, que eu estou pregando para os irmãos, mas o que é Senhor? Que no meu coração precisa de verdade ser deixado, transformado, que eu preciso deixar. O texto bíblico que a gente leu falava de morte, né? De que tem coisas no nosso coração que precisam morrer
Porque nós não vamos viver uma vida de mais que vencedores se a gente continuar com isso. Você pensou sobre isso, meu irmão, minha irmã? Eu queria de verdade voltar com você antes da gente prosseguir, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. É uma promessa do Senhor. Então eu não queria que você passasse esse próximo dia sem refletir sobre isso. O que é que você precisa deixar? E aí, tendo feito essa revisão, vamos partir para hoje. Vamos orar, irmãos? Senhor, ajuda a gente, Pai. Ajuda a gente agora a refletir na Tua palavra e a ver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. A receber aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Fala conosco, Pai. Nos ajuda a fazer compromissos contigo, Deus. Transforma os nossos corações nessa noite, a nossa oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria falar sobre o eu sou. A camisa de vocês tem escrito, eu sou mais que vencedor. Ontem a gente falou um pouco do mais que vencedor e hoje eu queria falar do eu sou. Os irmãos estão lembrados daquele texto de Êxodo, capítulo 3, se eu não me engano? Abram aí as suas Bíblias. Êxodo, capítulo 3. Deus vai falar com Moisés que ele quer libertar esse povo. Somos nós, é a nossa história, né? Nós somos um povo liberto, amém, irmãos? Então, porque essa história é a nossa, essa história do povo de Israel é a nossa história. E quando Deus convida Moisés para libertar o povo, para ser aquele líder que ia trabalhar na libertação do povo, Moisés fica nervoso, ele não sabe, quando eu chegar para o povo, eles vão me perguntar quem foi que me enviou, e Deus responde a Moisés em 3,14, Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Meus irmãos, essa palavra eu sou tem um negócio poderoso. Deus estava dizendo ali que não tem muita explicação. Eu sou, é o que Deus é. E eu queria um momento, viver com vocês um momento de adoração. O que Deus é? Me ajude. 1, 2, 3 e vamos começar a falar. Se você quiser, fique de pé para você falar. Eu vou começar. Deus é libertador. Vamos dizer alguma coisa? Diga aí, meu irmão. O que Deus é para você? Salvador, poderoso, soberano, amor, Deus é amor. Como é consolador, alguém falou. Misericordioso, pessoal da galeria. Fiel, Deus é fiel. Príncipe da paz. Como é? Senhor, Deus é Senhor. O menino pequeno ali, eu queria ouvir o menino pequeno. Poderoso. Deus é justo. Santo. Vocês estão entendendo o que é o eu sou, meus irmãos? Diga aleluia. A gente tem muita coisa para glorificar o Senhor, porque Ele é muita coisa. Eu sou. Meus irmãos, é uma coisa maravilhosa aquilo que Deus é. A importância da singularidade de Deus. Ele disse para Moisés, diga que foi eu sou que te enviou. Irmão, se você olhar lá no texto de Gênesis 1, 26, você está com sua Bíblia? Em Gênesis 1, 26 tem um segredo que eu queria compartilhar com os irmãos. A gente às vezes passa batido nas coisas óbvias das Escrituras Sagradas. O texto diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o que os irmãos estão falando sobre Deus, Deus queria que fosse verdade a nosso respeito. Deus quer que nós sejamos consoladores. Estou me lembrando do que o irmão falou. Deus quer que nós sejamos justos. Deus quer que nós sejamos puros. Sede santos, como eu sou santo, não é isso, irmãos? Deus quer que a gente seja, Deus nos criou, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus nos fez assim, irmãos. Deus quer que a gente seja como Ele é. É interessante que Jesus Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos, não é isso que a Bíblia diz? Deus quer que as qualidades dEle sejam reveladas através de nós. Que nós sejamos carta escrita de Deus para todo esse mundo.
as mãos que andam, os braços que abraçam, que sejam braços de Deus. Deus está interessado com isso. Mas a gente, é verdade, pecou. Eu e você. É a história do Evangelho. Deus criou um homem maravilhoso, perfeito. E o homem escolheu se rebelar contra Deus, eu e você. Nós escolhemos a rebelião. E por isso a gente perdeu. A gente está separado, estava. Alguns ainda estão, talvez aqui entre nós, separados, destituídos da glória de Deus. Essa é a história de cada um de nós, irmãos. E a gente sabe o sofrimento de estar distante do Senhor. Bom é estar com Deus, amém, irmãos? Como é ruim estar separado do Senhor. Ontem eu contei para os irmãos a minha história. Filho de pais separados. Cresci até os 20 anos, em tudo que era perdição daquela cidade de Salvador. Envolvido com tudo que era de mais sujo, de festa, de bandalheira, de coisa que não é digna nem da gente falar nesse púlpito. Irmãos, a gente andou distante do Senhor. O pecador, a gente precisa saber disso. A gente precisa reconhecer que nós andávamos no lamaçal do pecado. Que a gente estava completamente perdido. Digno de mortes, porque o salário do pecado é o quê? É a morte, irmãos. A gente precisa se lembrar que nós tínhamos sentença de morte jurada contra nós. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Oh, aleluia, irmãos. Esse texto é maravilhoso. E diz o texto bíblico assim: contudo. Não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha versão está escrito contudo. Quer dizer que havia uma história na minha vida que era só de miséria, perdição, vazio, sofrimento, desespero. Eu não entendia as coisas. Eu era uma pessoa completamente perdida. Contudo, como essa palavra é linda, irmãos. Veja o que diz esse texto. Contudo, aos que o receberam, aleluia, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, oh, aleluia, somos nós, irmãos, filhos de Deus. Mas eu queria ir mais adiante, ler o texto comigo. Diz assim: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós nascemos de Deus, irmãos. Eu não sei se os irmãos já tinham parado para refletir que não foi porque seu pai e sua mãe se uniram que você nasceu. Isso era antes, só que tem um contudo aqui que separa as nossas histórias. Eu, quando estava perdido, tinha uma descendência natural. Eu nasci de novo, irmãos. Aquela nossa vida ficou para trás. Existe um contudo entre as duas vidas. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E a gente não nasceu. A nossa história do passado ficou para trás. Meu irmão, eu não sei se tem aqui alguém que passou por essa experiência. Um pastor compartilhava conosco, dizendo que ele teve um problema. Ele passou antes, na sua vida pregressa, por uma relação antes, fora do casamento, na sua vida pregressa, e daquela relação tinha nascido uma menina, que ele ouviu falar que morava lá no interior. Irmãos, quando ele se converteu, assim como a gente precisa fazer, ele foi atrás de tudo que havia de pendência na vida dele. O crente precisa ser gente correta. Não pode ter coisa pendente na nossa vida lá fora. Amém ou não amém, irmãos? Amém. É tempo de reflexão para a gente estar pensando o que a gente precisa acertar lá fora. Porque nós nascemos de novo. Na nossa vida velha não pode ficar pendência, a gente tem que arrumar tudo. Ele foi atrás de procurar saber o que é que estava acontecendo com aquela menina que diziam que era filha dele. Ele chegou lá como um crente, homem novo, nascido de novo em Jesus,
se aproximou da filha, assumiu a filha, trouxe a filha para perto, colocou ela na melhor escola. A menina é uma princesa hoje, né, meu amor? É uma princesa linda, já tem estudado direito na Nova Zelândia, na Espanha. Era uma menina que estava perdida, abandonada pelo seu pai lá no interior. Mas Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Só que aconteceu uma coisa. A menina perguntou para o pai. Pai disse, filha, eu sempre vou ser verdadeiro com você. Mas a menina perguntou para o pai, pai, o senhor pensou em me abortar? Pai tinha prometido que ia ser verdadeiro. O que você diria para o seu filho, para a sua filha, meus irmãos? O que eu quero passear com os irmãos é que na minha história, e na sua história, e na história daquela menina, tem coisas que parecem na nossa vida, que estava tudo errado, a nossa vida era torta, a nossa vida estava perdida, a vida dos nossos pais talvez estava perdida, eu não sei se é filho de crente, eu sou filho de pais que se afastaram do evangelho, vida torta, e eu sofri muito, e você sofreu, e a gente andou perdido, aqui, ali e acolá, mas a história bonita é que houve um contudo, irmãos. É importante para ela se enfrentar com a realidade de que o pai dela pensou em abortá-la. Mas na vida dela, ela é crente em Cristo Jesus. Ela nasceu de novo. Existe um contudo, irmão. Não foi por vontade da carne. Não foi por descendência natural. Nem pela vontade de homem algum. Nem pela má vontade do pai dela que ela nasceu. Amém, irmãos? Foi pela vontade de Deus. Foi de Deus que ela nasceu, irmão. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que o eu sou é importante. Eu sou mais que vencedor. Quem eu sou? Quem é você? O que é na sua história que precisa ser redimido e lavado pelo sangue de Jesus? Será que há alguém entre nós que ainda não teve essa vida completamente lavada, como eu tive? Glória a Deus, eu contei um pouco da minha vida para os irmãos. Irmãos, a gente precisa analisar em nossa vida, porque a nossa vida precisa ser redimida, porque há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, amém, irmãos? Há poder, e a gente precisa se encontrar com quem nós somos, porque o eu sou nos encontrou. Oh, meus irmãos, eu não sei se os irmãos já tinham pensado que o apóstolo Paulo, que estava sentado bem aqui, ele nem sempre foi esse homem que a gente admira. Abra a sua Bíblia, por favor, para a gente conhecer um pouco do apóstolo Paulo, que Deus chamou ele para ser mais que vencedor. Abra a sua Bíblia. Em Atos, se você olhar lá no capítulo 8, você vai perceber que um dos nossos irmãos, ele foi o que a gente chama de apedrejado. A gente viu um pouco daquelas violências que nossos irmãos estão passando ao redor do mundo aqui. E esse nosso irmão, ele foi apedrejado, chamado Estevão. E veja que no capítulo 8, versículo 1, está dizendo assim, depois que fala do apedrejamento de Estevão: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. O nosso irmão Paulo, completamente restaurado, um dia ele foi o que a gente poderia chamar de um assassino, consentindo na morte de Estevão. O nosso Paulo, que escreveu tantas cartas abençoadoras para nós da Bíblia, é uma vida suja no passado, irmãos. Abra, por favor, o texto bíblico que você conhecer, Atos 9:13. Olha o que diz em Atos 9:13. Respondeu Ananias, explicando sobre Paulo, que agora já tinha se convertido: Senhor, Deus tinha mandado Ananias ir atrás de Paulo. Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que tem feito aos teus santos em Jerusalém, um homem violento e mau. Mas havia um contudo na história de Paulo. Diga aleluia. Eu não sei como é que foi a sua vida ou a minha vida, o que importa é haver um contudo para a gente ser mais que vencedor. A gente acha que Paulo sempre foi esse homem que está aqui escrevendo. É importante a gente cair na real de que Paulo já foi esse, vamos chamar de assassino.
esse que consentiu na morte de Estevão, nosso irmão, esse que foi um homem violento e mau, perseguidor da igreja, mas Deus escolheu Saulo para ser mais que vencedor, amém, irmãos? Se ele escolher Saulo, ele pode escolher a mim e a você. Ele pode escolher qualquer colega, qualquer amigo que está nos visitando. A sua vida não precisa ser perfeita para você ser escolhido para ser mais que vencedor. Não precisa. Porque perfeito é Jesus de Nazaré. É nele, é em Jesus que a gente confia tudo. Não depende da nossa vida ser perfeitinha. Por isso que você não precisa usar máscaras. A gente pode tirar as máscaras. Nós podemos ser quem nós somos. Foi muito difícil para esse pastor. O pastor João Emílio, eu estava ouvindo lá. Foi muito difícil para esse pastor compartilhar essa história da vida dele. Imagine a filha dizer para ele: papai, você pensou em me abortar? Ele ter que dizer a verdade. A gente mente, a gente engoda a nossa vida do passado. A gente não precisa fazer isso. O que a gente precisa é entender o contudo. Porque Deus chama todo mundo para ser mais que vencedor. Deus não chama só os bonitinhos. Eu às vezes me pergunto, por que na igreja tem pouca gente com um cabelão assim, estranho, tatuado? Eu olho, está todo mundo muito igual, irmãos, eu me preocupo com isso. Cadê os travestis nessa igreja? Onde estão eles? Será que estão abandonados por nós nas ruas do Rio de Janeiro e nas ruas de Salvador? Onde estão aqueles da Cracolândia, que glória a Jesus, a Cristolândia chegou, diga aleluia. Eu sei que essa igreja tem apoiado a Cristolândia. Meus irmãos, não importa a vida daqueles que estavam lá na Cracolândia perdidos, fedorentos, fumando crack, gastando o dinheiro suado dos seus pais escondido. Nós chegamos até, eu e minha esposa, um viciado em crack morando na nossa casa, a gente morrendo de medo de que ele pegasse coisa, porque eu estava acompanhando ele, que ele já tinha roubado corrente de ouro da mãe não, da tia que ele morava, chamava de mãe. Irmãos, não precisa a pessoa ter máscara de bonzinho para se converter a Cristo Jesus. Eu acho que às vezes a gente faz a igreja muito para os que têm cara de bonzinhos. Eu estou querendo ver essa igreja mais gente estranha, mais gente que a gente não conseguiria ver aqui, porque Jesus morreu para todos, amém ou não amém, irmãos? Jesus morreu para todos. Saulo, ele foi um assassino ali consentindo da morte de Estevão, um perseguidor na igreja, um homem violento e mau, que Ananias tinha medo de apresentá-lo à igreja. Saulo não foi sempre o Paulo que nos abençoa com essa carta maravilhosa, irmãos, que diz assim: em todas as coisas eu sou mais que vencedor por aquele. Ele não foi sempre esse homem. E a gente precisa estar aberto aos Saulos que precisam se tornar Paulos para serem mais que vencedores. Tem Saulo na sua família, irmão? Na minha família tem Saulo. Tem gente lá perdida, que às vezes age até de forma violenta comigo, porque eu sou pastor, me distrata. Tem Saulo na sua família, irmão? Deus quer transformar essa pessoa em Paulo, amém, irmão? Guarde sua fé, guarde a fé que o Saulo que está perseguindo você, ele vai virar Paulo em nome de Jesus. Porque em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. A história de Paulo era essa, mas a gente conhece outro homem, é Moisés. A gente ouve a história de Moisés e parece que Moisés é um homem perfeito. A gente não se lembra que vá lá em Êxodo para a gente olhar o texto bíblico. Êxodo capítulo 2, versículo 3. Irmãos, tem gente talvez aqui nessa noite que viveu essa experiência de Moisés e que ainda não viveu o contudo que Jesus tem para nós, a mudança de vida que Jesus tem para nós. Veja em Êxodo 2, 3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos às margens do Nilo. Quem foi abandonado pelos pais aqui? Quem não teve pai aqui? É a história de Moisés.
Moisés foi abandonado no rio. Aí você diz assim, não, mas eles estavam olhando e tal. Ninguém sabia se a cestinha ia ser vista ou não. Deus sabia, mas aquela situação para um bebê é uma situação de abandono, irmãos. A gente acha que Moisés sempre foi aquele homem maravilhoso que a gente vai ver aqui nas Escrituras, mas Moisés foi abandonado. Quem te abandonou? Há sentimento de abandono no seu coração? Meu amigo, minha amiga que está visitando a gente hoje, não há problema, porque na nossa vida o que importa é o contudo. Não importa se seu pai era amoroso com você, porque o meu avô não era amoroso com meu pai, mas Deus é amoroso com meu pai. Não importa se sua mãe foi presente, ou se ela era daquela mãe que ao invés de ser presente, ela é presente para a maldade, ela fala coisas ruins. É capaz que tem gente aqui que ouviu maldição da mãe, coisas malditas da mãe, mas não importa, porque na nossa vida há um contudo. Se a nossa mãe nos amaldiçoar, Deus que é Pai nos céus vai nos abençoar, porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, eu acho que a gente está querendo que todo mundo tenha a vida de certinho. A gente não chama, a gente nem se aproxima daqueles que não têm a vida perfeitinha. É verdade, irmãos, a gente tem que assumir. Eu fui fazer uma evangelização, pastor João Emílio, eu estava pregando em Anápolis, Goiás. Aí os crentes que me convidaram para aquela igreja me chamaram para ir evangelizar numa praça. Aí faziam umas danças bonitas ali no meio da praça. Eu gostei muito daquelas danças. E algumas pessoas ao redor receberam alguns folhetos. Mas eu que penso assim, seus irmãos estão me conhecendo, eu fiquei nervoso, porque quando eu cheguei na praça, eu percebi que tinha um bocado de jovem, todos vestidos de preto, com aqueles cabelos lambidos assim. Os irmãos conhecem esses jovens? E eles estão aquele cabelo lambido e tal, e esses jovens estavam num canto, todos com cigarro, alguns estavam fumando maconha. Eu fiquei preocupado que os crentes foram falar de Jesus lá longe deles, irmãos. Eu fiquei muito preocupado, porque aqueles jovens que de repente sofreram um abandono das suas famílias, como o nosso Moisés, não teriam a oportunidade de virar os Moiséses que podem virar, não teriam a oportunidade de viver o contudo, porque a gente, igreja, não aceita o Moisés que foi abandonado, e porque foi abandonado está na praça, em espírito de rebeldia, fumando maconha, drogas, às vezes fugido de casa, brigado com os pais. Meus irmãos, a gente precisa estar mais atento àqueles Saulos e aqueles Moiséses que passam ao nosso redor, perdidos, abandonados, sofridos, e que a gente às vezes não está pronto para ver eles virarem mais que vencedores. Talvez é um amigo nosso que está aqui hoje visitando a gente, que tem uma vida toda quebrada, mas que chegou aqui buscando ao Senhor, tateando, como eu falei para os irmãos, eu não me converti em igreja, eu estava tão perdido, fazendo festa em Salvador, que eu não tinha tempo para ir para a igreja. Se alguém me convidasse para ir para a igreja, eu dava risada. Mas um pedreiro falou de Jesus para mim na minha cozinha. Glória a Deus que ele não me julgou, porque eu estava acordando 9 horas da noite, porque eu cheguei em casa no outro dia, 4 horas da manhã no trabalho. Glória a Deus que ele não me julgou, ele só tinha Jesus. Eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Jesus de Nazaré. Ele é tudo que nós temos. Oh, meus irmãos, como a gente precisa viver esse contudo. Se a gente olhar o texto de João, lá 1, a gente vai perceber que na história de Paulo e na história de Moisés, esse texto é muito precioso. Esse texto é parte da história deles. Eles não eram homens que nasceram assim pela vontade da carne, ou pela vontade dos pais. Havia um sofrimento, havia um abandono, havia uma violência em seus corações, antes do contudo. Meus irmãos, Deus nos chama como nós somos, irmãos. E Ele quer fazer de cada um de nós mais que vencedores. Não importa se você é confiante,
como Paulo se tornou depois. Abra comigo em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 diz que Paulo depois se transformou em outro homem. Esse Saulo que era perseguidor, olha que coisa linda. Diz assim, Atos 9, no versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Era um homem corajoso, era um homem diferente, era um homem que estava pronto a falar do Senhor. Versículo 21, todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Era outro homem, pronto a pregar. Agora, nem todo mundo é tão confiante assim. A gente está passando pela história de Moisés e pela história de Paulo. Se você for lá em Êxodo, no capítulo 4, a gente vai descobrir que nem todo aquele que é mais que vencedor, é tão corajoso como Paulo depois. Eu me preocupo que às vezes a gente só tem uma cara de mais que vencedor entre nós. Todo mundo tem que ser fortão. Ninguém pode ter dúvida. Se você olhar lá em Êxodo capítulo 4, você vai perceber um Moisés que não era tão confiante. Moisés respondeu, Êxodo 4:1, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Faltava a Moisés fé. Ele andando com o Senhor, faltava-lhe fé. É interessante que eu às vezes fico preocupado que só há espaço entre nós para super crentes. Aí a gente começa a viver uma vida crente fake. Não é uma vida crente verdadeira. A gente fala da boca para fora, mas e dentro? Meus irmãos, Moisés, homem crente no Senhor, ele tinha dúvidas. Ele estava preocupado, ele não tinha muita confiança. Versículo 4, ou capítulo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora, Senhor, que falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem. Você vê que Moisés, mesmo crente, mesmo caminhando com o Senhor, havia na vida dele limitações. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa posar de super crente. Você pode ter as suas dúvidas, como Moisés tinha. Você pode ter as suas limitações, como Moisés tinha. Mas ainda assim, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A minha palavra para os irmãos nessa noite, irmãos, é uma palavra de que Deus chama todo tipo de mais que vencedores. Deus não chama só aqueles perfeitinhos. Quando a gente estuda a vida de Saulo, a vida de Moisés, a gente percebe que tinha gente imperfeita na história de restauração, de mais que vencedor que Deus tem para nós. Vamos finalizar com 1 Coríntios capítulo 1. Vá lá para a gente encerrar essa nossa reflexão. 1 Coríntios capítulo 1 tem um texto interessante, que é o seguinte: o que a gente às vezes acha que não vai acontecer, Deus vai fazer. Versículo 27 diz assim, 1 Coríntios 1, 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, vamos ler juntos, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Irmãos, a gente ser mais que vencedor é se gloriar só em Jesus. Eu queria que você entregasse a Deus as suas fraquezas. Eu queria convidar o nosso amigo, a nossa amiga que está aqui hoje, a não achar que esse auditório está cheio de gente perfeitinha. Tá, irmãos? Me responda que não. Porque a gente sabe que a minha vida e a sua vida, elas não são perfeitinhas.
mas nós somos aqueles que viveram, experimentaram um com tudo. A nossa história estava perdida, mas Jesus nos resgatou. É em Cristo Jesus, irmãos, que nós somos mais que vencedores. Eu queria compartilhar com os irmãos uma lição de Moisés, que está em Êxodo 4,13. Queria compartilhar com os irmãos essa lição para a gente encerrar. Porque às vezes, o irmão está aqui, e o irmão está cheio de desculpas para o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de ser mais que vencedor que Deus tem para a sua vida. Moisés tinha uma série de desculpas. Moisés falou, mas Senhor, eles não vão me ouvir, eles não vão acreditar que o Senhor se revelou a mim. Moisés disse, eu não sei falar, Senhor, eu não sou um homem que falo bem. Diz o pessoal, alguns falam que Moisés era meio gago. Você imagine um gago sendo chamado para libertar um povo, tinha dificuldade de fala, e aí ele chega para Deus, olha o que diz aqui. Respondeu-lhe Moisés chega para Deus e diz, Senhor, eu peço-te que envies outra pessoa. E diz o texto, então o Senhor se irou com Moisés. Vou parar aqui. Eu não sei o que é que Deus está te chamando para fazer, e que você tem dito assim, Senhor, envia outra pessoa. Deus quer fazer de você mais que vencedor naquilo que Ele está te desafiando para fazer, amém, irmãos? Eu não sei o que é que Deus tem para você, e que você tem dito, Senhor, envia outra pessoa. Deus não quer enviar outra pessoa, Deus quer enviar você. Deus não quer agir através de outra pessoa, Deus quer agir através de você. Irmão, minha amiga, meu amigo que nos visita, Deus não quer mudar a vida de outra pessoa não, você que está aqui nessa noite, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer ter um encontro com você hoje. Irmão, qual é o ministério que Deus tem para você, e que você tem dito como Moisés, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Deus quer enviar você nessa noite, Deus quer fazer de você mais que vencedor naquilo que Ele tem para você. O que é que Deus tem para você que você tem corrido? Fala para mim, irmão. O que é que Deus já te chamou para fazer e que você ainda não pôde fazer porque você está dizendo, Senhor, eu te peço que envie outra pessoa. Eu não consigo fazer isso que o Senhor tem desafiado para mim. E Moisés também achava que não conseguia. E Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo era aquele que a igreja tinha medo, e depois a igreja se transforma. Paulo é inspiração para nós, irmãos. Foi ele que escreveu que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, amém, irmãos? O que é que Deus quer fazer na sua vida? O seu passado não importa, se lembre. O seu passado, ele não importa. Não importa se seu pai lhe quis ou não lhe quis, como a história da menina que a gente já estudou. Não importa se você teve uma formação, pastor João Emílio. Tem gente que diz assim, eu não tive uma formação, Deus não pode me usar para isso, não depende de formação. Porque a Bíblia diz que o pessoal ficou surpreso, porque eram homens iletrados, os servos do Senhor, mas reconheceram que haviam eles estado com Jesus de Nazaré. É Ele que é o nosso segredo, irmãos. É a Ele que nós nos reportamos. Irmãos, o texto que nós estudamos fala de gemidos, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 22, diz que toda a natureza criada geme como em douros de parto, esperando a restauração que o Senhor vai trazer para nós. Aquele texto ainda diz que temos os primeiros frutos do Espírito, e nós gememos interiormente. Você tem gemido interiormente por aquilo que Deus tem para você, mas eu e você, a gente às vezes tem medo daquilo que Deus quer fazer através de nós. E você geme interiormente, mas tem mais gente gemendo nesse texto de Romanos capítulo 8. Diz que o Espírito, versículo 26, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos. Os irmãos conhecem. O Espírito Santo agora, irmãos, está gemendo porque Ele quer que você seja muito mais que vencedor.
mais que vencedor, muito mais do que você tem sido. O que é aquilo que você ainda não conquistou, mas que Deus já disse que Ele tem para você? O Espírito Santo está gemendo agora por você, irmão. Minha irmã, o Espírito Santo está agora lá, intercedendo, e parece para nós que é só o Espírito, mas há uma conspiração global, uma conspiração intergaláctica de Deus, para que você seja mais que vencedor. O que falta na sua vida para que você seja mais que vencedor? Eu queria que você pensasse nessa noite, porque Deus tem algo de muito especial para você, porque diz o versículo 34, quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Jesus de Nazaré está agora à direita do Pai, intercedendo por você. Jesus não vai aceitar que você seja alguma coisa menos do que mais que vencedor. Ele tem para você uma posição de mais que vencedor. Então eu queria que você me dissesse nessa noite aí na sua mente, o que lhe impede de viver a vida de mais que vencedor? Porque o Espírito Santo intercede por você, a natureza geme, o Espírito geme, Jesus intercede, está todo mundo a seu favor. Eu sei que a PIB de Irajá, essa igreja só fez esse congresso que se chama Aviva, para que a sua vida seja avivada, amém, PIB de Irajá? Para que cada irmão, para que cada amigo, cada amiga seja avivada, tenha a experiência de ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Não é nada menos do que isso que Deus tem para mim e para você. Só que só você sabe, só você conhece no íntimo do seu coração o que é que Deus já te chamou para viver como mais que vencedor. Mas você está como Moisés, lá antes dos milagres de Deus, pedindo ao Senhor, envia outra pessoa. E Deus está te dizendo hoje que é você. Deus quer você, naquilo que Ele chamou você, Ele tem uma coisa especial e é para você. Não é para outra pessoa não. Amém, meu irmão? Fique de pé para a gente orar. Dê a mão para o seu irmão que está do seu lado. Puxe ele e diga, vamos orar agora, irmão. Deus tem um negócio especial aqui para nós. O versículo 29 ainda diz assim, pois aquele que de antemão conheceu, se você está aqui é porque Deus te conheceu. É porque Deus tem um negócio com você. Talvez você seja nosso amigo ou nossa amiga aqui que ainda não conhece o Senhor, mas Deus te conhece. Você ainda não conhece o Senhor, mas Deus te conhece. E o texto continua dizendo que aqueles que Ele conheceu, Ele também os predestinou. Sua vida é de mais que vencedor. Como é que está a sua vida se não está de mais que vencedor? Se eu te dizer, está fechado no destino que você é um mais que vencedor. Você é uma mais que vencedora. E o texto continua dizendo que aquele que predestinou, Ele também chamou. E hoje Deus está chamando. Deus me trouxe de Salvador para dizer para você que você, aquela área da sua vida, aquilo que está parado para não ser mais que vencedor, não pode ficar assim, você é mais que vencedor. Aperte a mão forte de quem está do seu lado e diga, eu sou mais que vencedor. Vire para a pessoa e diga, você também. Amém. É uma congregação de mais que vencedores. Nós somos, irmãos. Diga glória a Deus por isso. Deus tem muito para nós e diz ainda que aqueles que Ele chamou, Ele também justificou. E talvez tem gente nessa noite que precisa ser justificado pelo sangue de Jesus. É com você que eu estou falando, é? Você que Deus tem te cercado. É interessante que antes de Saulo se converter, ele é derrubado do cavalo. Esse Saulo que a gente conheceu, ele foi derrubado do cavalo. Olha para mim aqui. Olha para mim. Você está esperando Deus te derrubar do cavalo? Para você se converter? Para você mudar esse caminho que está errado? Ou para você que está aqui, que ainda não aceitou o Senhor, que está distante de Deus? Você está esperando Deus te derrubar do cavalo? Ou você está sofrendo as dores da queda do cavalo e não presta atenção ainda para Deus, o que está acontecendo na sua vida? Oh, irmãos, o texto termina dizendo que também glorificou.
Sua vida está glorificada em Cristo Jesus. Sua vida é uma vida tão preciosa. Sua vida é uma vida especial. Não sei como é que anda seu coração, as dores, as agruras, mas sua vida é linda. Eu olho para o seu cabelo ou a sua falta de cabelo. Eu sou lindo, irmãos, assim, sem cabelo. Minha esposa me ama, ela me beija, diz: você é lindo. Às vezes você, sei lá, está sem grana, está quebrado, mas Deus te glorificou. Em Cristo Jesus, sua vida foi glorificada, sua vida foi separada. Não sei como é que anda seu casamento, mas Deus glorificou, Ele justificou, Ele chamou, Ele tem um negócio especial para nós. E em todas as coisas, em tudo que a gente pode estar passando, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Tem alguém aqui nessa noite que quer se entregar a Cristo Jesus, que Deus falou contigo? Ontem eu vi o pastor João Emílio fazendo um apelo aqui, e eu fiquei falando: é mesmo, pastor, a gente não pode acabar sem dizer isso. Porque um dia eu andei perdido, e eu precisei de um homem que dissesse para mim assim: hoje é seu dia, Norton, de você entregar sua vida completamente a Cristo. E eu queria lhe perguntar: hoje é o seu dia? Levante sua mão se hoje é seu dia. Estou procurando você. Que Deus te conhece, Deus conhece seu coração, aquilo que Ele está fazendo com você. Se por um acaso você não teve assim a vontade de se expor aqui, eu queria te pedir que você não fosse embora sem falar comigo. Eu vou ficar aqui do lado, tá esperando você, se você quiser falar comigo e me dizer: eu me entreguei a Cristo hoje, pastor. Hoje eu disse que eu não sou mais um perdedor, eu sou um mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu queria orar também com você. De repente você quer vir aqui para a gente orar depois, por alguém que está precisando vencer uma coisa, mas está se sentindo perdedor. Ô irmão, você é mais que vencedor. Ô minha irmã, você não é perdedora não. Se o seu marido ou seu namorado lhe traiu, machucou seu coração, não aceite isso não. Essa é a mensagem do diabo. Você é linda e maravilhosa de Deus. Você é preciosa no Senhor. Se a vida tem te magoado, você é preciosa no Senhor. Você, irmão, você é precioso no Senhor. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque a gente pode se regozijar nela, Deus. Obrigado porque a gente pode ver que o Paulo que nos inspirou com esse texto maravilhoso, tema do congresso, é o mesmo que um dia andou perdido e que teve que ser derrubado do cavalo para perceber que tudo aquilo era perda, que só interessava Jesus, que Jesus era tudo, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Obrigado porque a gente pode receber isso em nosso espírito, Pai. Eu te peço pelos irmãos aqui, que por um acaso estão sentindo um sentimento de perda, uma derrota. Ministra o coração dos teus filhos aqui, que são mais que vencedores, Pai. Essa irmã que está aqui se sentindo derrotada, ministra o coração dela, Pai, que ela é mais que vencedora. Aquele amigo, amiga que está aqui, foi convidado, se sente como eu, perdido, perdida, e que hoje foi encontrada pela palavra do Senhor. Ministra sobre o coração desse amigo, dessa amiga. Traz-nos junto ao Senhor, Pai. Nos aproxima de Ti, Senhor. Nos ajuda a nos deleitarmos em Ti, Pai. Nos ensina a sermos amados pelo Senhor, a recebermos essa vitória do Senhor para nós em Cristo Jesus.
Nos ajuda a recebermos isso, Pai. Derrama vitória em nossos corações. Nos ajuda agora a estufarmos o peito e nos sentirmos vitoriosos, porque é isso que somos em Cristo Jesus, Pai. Renova em nós o espírito de vitória, Senhor. Renova em nossos corações o espírito de conquistadores, Pai. Daqueles que vão avançar sobre as derrotas e conquistar vitórias em Cristo Jesus. Renova em nós esse espírito nessa noite, Pai. Porque é em Cristo Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande, sim, grande. Ele é grande. Você quer engrandecer ao Senhor nessa noite? Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu. Oh, queremos o Teu nome engrandecer, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pode dar mais um abraço no teu irmão e pode dizer: o Senhor realizou uma tremenda obra em nossa vida. Uma boa noite para vocês, meus amados irmãos. Vão na paz do Senhor Jesus.